Meus irmãos, eu sempre fico muito feliz quando eu sei que ela está nessa cidade. Fico feliz demais. Estava mostrando uma foto para ela aqui, que já fazem mais de 10 anos, quando eu tive com a Patrícia, levando um grupo lá, onde a irmã Edmeia trabalha há muitos anos. Já chegou uns 30 já lá não, né? Passou de 30 anos. Eu tive lá, porque eu gosto de ver a coisa acontecendo com os olhos, ir lá e se envolver naquilo que o Senhor está fazendo. E eu estava orando hoje de manhã pela sua vida, e são coisas que a gente não imagina, né? Eu não tinha a menor noção que eu iria um dia lhe receber aqui, como já recebi mais de uma vez, como pastor da igreja, e a gente tem uma história juntos. Quero honrar a sua influência na minha vida, a sua autoridade espiritual, sempre nos abençoando. Vocês estão felizes com a presença da irmã Edmeia? Então aplauda ao Senhor. A melhor coisa é quando tem história, Eu compartilhar que eu fiquei com o coração muito dolorido de não lhe ter no domingo, mas vai chegar esse dia que eu vou ter essa graça novamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então vamos orar por ela. Estenda sua mão direita, por gentileza. Senhor, continua derramando o teu espírito sobre a vida da tua filha. Ela é tua voz nesse mundo, aonde ela tem ido, a tua palavra tem sido exposta com poder e graça. Continua, Senhor, abençoando a vida dela, e que ela seja mais uma vez instrumento da tua graça no nosso meio. E como povo do Senhor, nós oramos juntos e recebemos ela com alegria, em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria tão grande voltar aqui. Também é uma alegria encontrar pessoas que podem falar da Casa de Maria e Marta, porque existem tantos projetos fantasmas, não é? Mas encontrar aqui nos Estados Unidos um pastor que foi lá, que conhece a Casa de Maria e Marta, que levou seus adolescentes lá para conhecer, é um prazer. Muito obrigada, pastor. Não é todo pastor que tem coragem de ir a uma favela para visitar crianças, porque quem quer ir a uma favela? É tão bom para as crianças, é tão positivo para eles, saberem que alguém sobe aquele gueto para estar com eles. Portanto, eu sempre tenho muita gratidão a pessoas que fazem isso. Muito obrigado, pastor, é sempre um prazer estar com o senhor. Eu quero convidar os irmãos todos para abrirem a Bíblia no capítulo 22 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. E vamos ler o que está escrito a partir do versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão,
tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Quando nós olhamos e lembramos deste momento, o momento da última Páscoa de Jesus com seus discípulos, nós lembramos que a Páscoa era uma celebração, um memorial pela saída de Israel do Egito. No dia que Deus disse para o seu povo sair, ele também disse para Moisés: este dia vos será por memorial, e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Bem, então os judeus passaram a todos os anos celebrar, comemorar, fazer a Páscoa. A Páscoa é uma festa para os judeus. É uma das festas que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. 4 festas antes e depois temos a festa da expiação e tabernáculos. Trombetas, expiação e tabernáculos. A Páscoa é a primeira. Todo judeu, desde pequeno, ele aprende como se comemora a Páscoa, o que se prepara para a Páscoa, o que é necessário para a Páscoa, porque a Páscoa é uma refeição simples, celebrada em casa. A Páscoa não é celebrada na sinagoga, ou não era celebrada no templo, não, é cada um na sua casa. É um jantar familiar. As crianças veem os preparativos, as crianças aprendem como é que se faz, não é? Então, todo judeu sabe preparar uma Páscoa. Você vê, a gente fica pensando como foi a primeira Páscoa de Jesus quando começou o seu ministério. Ora, ele estava com seus discípulos. Se a Páscoa era uma festa, uma celebração familiar, como foi a celebração da primeira Páscoa de Jesus com os discípulos? A Bíblia diz que a única coisa que marcou aquela Páscoa foi que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Olha aqui o que está escrito em João 2. No versículo 13 está escrito: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. O que vai marcar essa Páscoa é exatamente isso, esse fato de Jesus ter expulsado os vendilhões do templo. Não se sabe onde eles comeram a Páscoa, não se sabe mais de nada. Vem o segundo ano do ministério de Jesus. Como foi a Páscoa deles? Esta Páscoa teve uma marca. No capítulo 6 de João, no versículo 4 diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer?
O que vai marcar esta Páscoa do segundo ano do ministério de Jesus é exatamente a multiplicação dos pães e dos peixes para quase 5.000 homens. Mas o ministério de Jesus são 3 anos, não é? E chega o 3º ano de ministério, seria a última Páscoa de Jesus aqui na terra. Então, ela vai ter detalhes. É um momento VIP. A Bíblia diz que Jesus chamou Pedro e João e disse: ei, vocês vão preparar a Páscoa para que a comamos. Ele não perguntou se eles sabiam preparar, porque todo judeu sabia preparar. Sabia o que incluía uma Páscoa. E a única pergunta de Simão e de João foi: onde tu queres que a preparemos? Ele disse: vocês vão, entra na cidade, vocês vão ver um homem que está carregando um cântaro de água. Sigam a ele. Na casa onde ele entrar, vocês perguntam ao dono da casa. O mestre te pergunta onde é que ele vai comer a Páscoa com seus discípulos. Qual é o lugar? Que espaço é que ele vai comer a Páscoa com seus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo. Preparai tudo lá. Deu tudo certo, como Jesus tinha dito. E eles prepararam a Páscoa. Como é uma mesa da Páscoa dos judeus? A mesa está posta, coberta, logicamente, com uma linda toalha. No centro da mesa, o que vai ocupar a mesa é o cordeiro assado, os pães asmos, as ervas amargas e 4 taças. Toda a liturgia da Páscoa hebraica será em volta dessas 4 taças. Quando chega a hora, a pessoa encarregada, a autoridade da casa, pode ser o pai. Se o pai tiver morrido na guerra, o tio ou o avô, se levanta a autoridade daquela casa. Ele toma a primeira taça, que se chama Kiddush, que é a taça da santificação. Ele faz uma oração e depois ele passa aquela taça para que todos bebam dela. Quando volta para ele, ele bebe o que sobrou. Agora eles vão comer o cordeiro, as ervas, e ele vai levantar a segunda taça, que eles chamam Hagadash, que é a taça da explanação. O que é a taça da explanação? Alguém da mesa, previamente escolhido, vai fazer uma pergunta assim: vovô, ou titio, ou papai, por que esta refeição é separada de todas as outras refeições? Então, a pessoa ali vai explicar por quê, o que é a Páscoa, o que ela lembra na história deles. Ele vai se gabar que Jeová, com braço estendido, mão poderosa, tirou os antepassados deles do Egito. Ele vai explanar a história deles. É um momento muito, muito importante e também muito emotivo para todos. Passa a taça Hagadash. Todo mundo bebe, ele bebe o que sobrou. Depois ele vai pegar a taça do Thanksgiving, né? E ele toma o pão. Ele toma o pão. E ele diz: este é o pão da aflição que nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, parti, comei. E eles choram muito, eles se emocionam,
eles lembram da história e eles tomam a taça, da taça. E por último, tem a taça do grande Halel, do Salmo 136, que eles saem cantando. Acabou a celebração da Páscoa. Tão simples. Em torno de 4 taças. Tudo bem. Agora, aqui, vamos trazer tudo isso para o tempo de Jesus. Estava posta a mesa no ano 33 da era cristã. Jesus Cristo manda preparar. E quando chega a hora, a Bíblia diz, chegada a hora, versículo 14, no capítulo 22 de Lucas, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos e diz, ele teve um momento tão especial. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a tornarei comer, até que ela se cumpra no reino de Deus. A Bíblia diz que ele tomou um cálice, que nós vimos que é Quidush. E havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Eles receberam um cálice só para todos, beberam, voltou para ele. Tudo normal, tudo direitinho. E ele disse, porque eu sei que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Agora ele tomou o pão, já comeram o cordeiro, já comeram as ervas amargas, ele toma um pão, no versículo 19. Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Você notou que houve uma mudança drástica no discurso da Páscoa? Você pode imaginar o susto que aqueles homens levaram? O mestre enlouqueceu, não é assim. O que é que ele tinha? Ele vinha fazendo tudo passo a passo. E agora era a hora que ele diz, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Tomai, reparti entre vós. Em vez disso, ele disse, tomai, este é meu corpo. Vocês imaginaram o susto? O ambiente mudou naquela Páscoa. Fazei-o em memória de mim. E depois ele toma o cálice, já não é mais um cálice. E ele diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele não diz de uma nova aliança, mas da nova aliança no meu sangue. Vamos ver aqui, primeiro, o pão. Digamos que o pastor, ele trouxe um pão, que bisnaga grande. E daquele pão ele vai dar um pedaço para cada um de nós. Cada um recebeu um pedaço do pão. Era um pão, uma unidade, que foi repartida por todos. O único modo de nós termos este pão, novamente uma unidade, é quando nos abraçamos. Porque tem um pedaço dele em cada um de nós. Então, quando queremos reunir aquele pão todo, nos abraçamos. Então, o pão está todo ali distribuído em nós, mas ele é um. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não pode comer, o médico proibiu você de comer chocolate. Senão você morre. Quando você estava saindo de casa, passou a mão num sonho de valsa, botou na boca e veio embora. Dentro do carro, você lembra, vou ter a pior das alergias, vou morrer.
Em vez de vir para a igreja, corre para o hospital. Doutor, o senhor tira de mim o chocolate que eu comi, porque eu vou morrer. Aqui eu tenho do médico essa anotação de que eu não posso comer chocolate, porque eu vou ter a pior alergia, meu coração vai parar e tudo mais. O médico vai olhar para você e diz, já comeu? Já. Então agora não tem jeito. Porque o chocolate que você comeu já se dissolveu em você. Ele já é um com você. Ele já está dissolvido em você. Ele já faz parte da sua corrente sanguínea. E se ele está na sua corrente sanguínea, ele está no pé, está no cérebro, está todo. Ninguém pode mais separar você daquele chocolate. Você entendeu o que Jesus disse aqui? Tomai, parti, comei, isto é o meu corpo. Assim como este pão vai estar dissolvido em vocês, de tal maneira que ninguém vai poder separá-lo de vocês, é assim que eu quero estar. Eu quero estar tão dissolvido em vocês, tão completamente misturado com vocês, que ninguém jamais possa nos separar. Isso é palavra de Deus. É tão simples, está escrito aqui. Evangelho de Lucas. Quando nós falamos de unidade, meus irmãos, unidade é unidade, não é união. União, aquilo que está unido, pode ser desunido. Pode estar desunido. Porque nós podemos unir coisas que não são iguais. Nós fazemos uma salada, está tudo unido. Nós fazemos um purê de batata, ali tem manteiga, ali a gente pode botar, por que não, sal, um pouquinho. Ali nós podemos botar leite. E eles estão unidos, não é? Mas são elementos diferentes. Unidade não é união. Unidade também não é uniformidade. Porque se você está com o mesmo uniforme, você está vestido igual. Mas lá dentro pode não ter unidade. Você está vestido aparentemente igual, todo mundo, sem ter unidade. Pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, com desejos diferentes, mas vocês estão uniformizados. Então, unidade não é união. Unidade não é uniformidade. Unidade, o que é? Você pega uma maçã. Uma maçã é uma unidade. Lembra quando você estudou frações? Aí você morde a maçã e tira uma, que nós chamamos uma dentada. Você feriu a unidade. A unidade está incompleta, falta um pedaço. Todas as vezes que se tira um pedaço, que se prejudica um pedacinho da unidade, ela está incompleta. Quando Jesus Cristo foi orar no capítulo 17 de João, nós vamos ver que há uma ênfase na unidade. Capítulo 17. Nós sabemos que essa oração sacerdotal, que nós chamamos que é a oração à sombra da cruz. Quando Jesus ora, nós sempre dividimos essa oração para melhor estudá-la em 3 partes. Quando Jesus roga por si, quando Jesus roga pelos seus discípulos, os apóstolos, e quando ele roga por nós. Por nós, ele orou por você, ele orou por mim, ele orou por nós. Quando ele ora por nós, ele diz no versículo 20,
Não rogo somente por estes, os discípulos daquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ora, nós cremos em Jesus, por intermédio da palavra de Pedro, de João, de Mateus, de Lucas, de Paulo, não é? Então somos nós, a fim de que todos sejam um. Olha o que Jesus pediu para nós. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E assim ele vai orando por nós. Mas quando você estuda profundamente esta oração, você vai ver que a preocupação de Jesus conosco era unidade. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que o grande problema é a unidade. Como nos acotovelamos, como competimos, como nos dividimos, como se nós fôssemos direita e esquerda, como se fôssemos reino dos céus e reino da terra, ou reino da luz e reino das trevas. Competição e até violência. E isto não é só aqui nos Estados Unidos, é no Brasil, é na Europa. Deus está movendo a Europa, levantando ali, pelo seu Espírito, grupos de pessoas que fundam grupinhos para estudar a palavra, para ouvir a palavra pela internet. E eu tenho ido para pregar, prego. Teve um dia que eu preguei durante 5 horas, em Stuttgart, na Alemanha. No final, tirei o sapato que eu não aguentava mais. E nós vemos o povo se acotovelando, o povo concorrendo, como se houvesse espinhos e eles não pudessem se abraçar. Porque nós vemos a ênfase de Jesus sobre a unidade. Este pão, tomai, parti, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Você pensa, Jesus, o mesmo pão distribuído, o mesmo pão que alimenta todos nós, os filhos de Deus. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso nutriente. Temos a mesma palavra, temos o mesmo Espírito, temos o mesmo Pai, temos a mesma doutrina. Então, por que competimos tanto? Porque temos um espírito infernal chamado facção, dissensão, desunião. Quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, ele diz, Zacarias, capítulo 3, ele diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor.
e Satanás estava à sua direita para se lhe opor. Consegui encontrar agora. Capítulo 3 de Zacarias. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Preste atenção. Satanás estava ali como oposição. Se o anjo dissesse para o sumo sacerdote, senta, Satanás ia dizer, levanta. Se dissesse é branco, Satanás ia dizer é preto. É simplesmente para que haja oposição. Esse espírito de oposição, nós vemos hoje, permeando a igreja neste momento. Um irmão contra o outro, um ministério contra o outro. E aí o reino fica prejudicado. E Jesus, por este momento da igreja, ele orou ao Pai por unidade. Como é que vai ser? Nunca podemos nos esquecer que toda oração é feita a Deus. Oração verdadeira. E quando Jesus ora, você não tem que se preocupar. Lembra, um dia Jesus Cristo olhou para Pedro e disse para ele, Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, imagina, Satanás peneirar. Você sabe como é que é? Eles botavam um caixote retangular, bem grande, um caixote, e botavam um varal de cada lado. 2 homens seguravam aqui, 2 seguravam lá. Eles botavam o trigo aqui e peneiravam, toda a sujeira do trigo ficava exposta no chão. E Jesus diz para Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar, como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu fico pensando, Jesus podia ter orado para Pedro, Pai, não permite que ele seja peneirado, porque ele é meu discípulo, vai ser uma vergonha. Jesus não fez isso. Se tiver sujeira, que apareça. Se Jesus não pediu por Pedro, vai pedir por mim? Negativo. É preciso que todas as vezes que eu sei que cometi um pecado, eu corra para os pés, Senhor Jesus. Senhor Jesus, olha eu aqui, e que você se arrependa, que você confesse, entregue na mão dele. Porque vai ser peneirado. A sujeira vai ficar exposta, viu? Aí você diz, mas que oração é essa que Jesus fez por Pedro? Não valeu. Porque depois que Jesus fez essa oração por Pedro, a gente vai ver Pedro cortando a orelha de Malco. E Jesus consertando a orelha de Malco e dizendo, embainha a tua espada, Pedro, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Daqui a pouco nós vamos ver Pedro praguejando e negando. Não conheço esse homem. 3 vezes ele negou Jesus. E Jesus tinha orado por ele. Adiantou a oração? Hein? Do que valeu a oração de Jesus? Mas a oração estava feita. Tantas coisas que Pedro fez depois disso. Mas este homem,
foi o líder da maior explosão espiritual que sacudiu este planeta. Pedro, a oração estava feita. E Deus atendeu a oração do filho. Porque havia oração na vida de Pedro. Existe oração feita por nós. Quem orou por nós foi Jesus. Por isso eu digo para você, meu irmão, esta oração que Jesus Cristo fez lá em João 17, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste, que todos sejam um, para que sejam como nós somos. E isto vai se cumprir aqui na terra. Nós estamos em face de um avivamento. O grande problema é pensarmos que avivamento vem com festa, com muito canto, com muita dança, com muito ibope. Avivamento vem com muito arrependimento, com muito choro, com muita dor. Arrependimento vem trazendo muitos mártires. Vocês se lembram? Um primeiro grande avivamento da igreja, Pentecostes, quando nasceu. O que foi que se seguiu a Pentecostes? Perseguição, dor, diáspora da igreja, sangue derramado. O primeiro, logicamente, capítulo 7 de Atos, foi Estevão. No capítulo 12 de Atos, Herodes já matou Tiago, irmão de João, Tiago, filho de Zebedeu. E assim, os apóstolos todos foram martirizados. Avivamento. Qual era a festa que tinha? No meio desse sangue derramado, dessa dor, do clamor, porque a igreja só clama quando está em sofrimento, a igreja crescia. Só no meio da dor, para que a igreja possa crescer, clamar, chorar. É isso, meu irmão, é a dor que vai nos levar a um grande avivamento. Porque chega do que nós temos visto. Chega. Se somos sal, porque o mundo está se corrompendo. Se somos luz, porque tanta treva. Uma coisa é certa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos falando, eu tomei um Uber, mas irmã, o que a senhora acha dessas eleições? Eu disse, eu não acho nada, porque quando a gente acha é porque procura, e eu não estou procurando nada. Eu leio a Bíblia, eu sei o tempo que nós estamos vivendo, porque não sou nécia, sei o tempo que nós estamos vivendo. Profeticamente nós estamos no último império na terra. E o império último é o império de confusão. Olha o mundo como está, meu irmão. Me aponta um estadista para ser admirado. Qual é o estadista hoje que você pode apontar e admirar? Um estadista. Foi-se o tempo em que a gente olhava para um Churchill, para um George Washington, hein? Para um De Gaulle. Acabou. Até um Getúlio Vargas. Qual é o estadista hoje que você pode olhar e admirar? Não temos. Qual é hoje o grande poeta? Nenhum. Em nenhuma literatura.
Qual é o grande literato hoje? Nenhum. Qual é o grande pintor? Cadê Da Vinci? Cadê Michelangelo Buonarroti? Cadê Camões? Bem, cadê Carlos Gomes? Nunca mais um. Não temos para onde olhar. Nós estamos no final. Nós estamos no final. Única direção que nós podemos olhar é lá para cima. Esta é a grande oportunidade que nós temos. É que não temos mais para quem olhar na terra. Os nossos jovens, os líderes deles, morrem de overdose. E ninguém diz nada. Desculpem, que momento nós estamos vivendo. E ainda tem quem diga, vai melhorar. Não vai. Há muito tempo que eu digo, olha as profecias, leia a Bíblia e veja que vai ficando mais difícil e ainda vai ficar mais. Nós é que temos que melhorar. Lembra, capítulo 12 de Lucas, versículo 49, está escrito, Jesus diz, eis que eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Isso é Jesus que diz, está aqui. Direitinho. Lucas, no capítulo 12. Eu vou ler para vocês, versículo 49. Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz que é isso? Jesus é incendiário? É ele que está falando. Ele está dizendo. Por que fogo? Bem, lembra quando João Batista diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim veio o varão de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. João Batista não era doido, até parecia. Muito esquisito, mas Jesus Cristo diz que dos filhos de mulher, nenhum era da altura dele. Jesus estava falando, quando João Batista falou de batismo, ele falou de imersão, porque batizar é imergir. Então ele diz, eu batizo com água para arrependimento. O que vem depois de mim vai batizar, vai imergir no fogo e no Espírito Santo. Então aqui João Batista deixa estabelecido a grande diferença entre o batismo dele e o batismo de Jesus. Quando João Batista imergia uma pessoa naquelas águas escuras do Jordão, imergia a pessoa lá, quando ele tirava, a pessoa estava toda molhadinha. Onde a pessoa ia, a água ia descendo, ia ficando a marca. Porque em qualquer direção que você jogue a água, ela desce para baixo. Vem Jesus, pega você e batiza no fogo. Quando você sai do fogo, você é uma tocha, apontando para cima. Porque em qualquer lugar que você acenda o fogo, ele aponta para cima, nunca para baixo. Está escrito. Está escrito.
Aí vem o povo e acha que o batismo do fogo de Jesus é para sair sapateando, rindo, fazendo barulho na igreja. Ô, meu irmão, Jesus Cristo é palhaço. O Espírito Santo é palhaço. Se ele vem para batizar com você no fogo, é para que você seja uma tocha. O que é que o fogo faz? Qual é, pelo menos uma característica do fogo? E eu não estou falando de fogo, símbolo do Espírito Santo. Estou falando do fogo, batismo de Jesus. Vamos lá. Toma um balão. Quem é do Rio aqui? Então, vocês já devem ter visto. Eu não vou perguntar quem já fez balão, porque senão vai preso. O pessoal, eu vejo isso muito lá no morro. O pessoal vai para uma laje, os homens, viu? Mulher não se mete nisso, não. É sempre homem, essa raça linda. Eles fazem isso. Maravilhosos. Passam dias, vão de noite, chega do trabalho, vão construir o balão. Agora já vende tudo pronto, lá no Saara, né? Depois, na boca do balão, eles põem aquele aro, e naquele aro eles prendem uma bucha. Na hora de saltar o balão, vai aquela porção de homem para uma laje. Aquela bucha, eles imergem no material inflamável. Depois que ele bota a escada daqui e dali, segura o balão, alguém vem e toca fogo na bucha. O balão vai se enchendo de ar quente. E daqui a pouco começa a soltar o balão, e o balão vai subindo. Por quê? Por causa do fogo. O fogo leva o balão, porque o fogo torna as coisas leves. Você sabe esse planeta que nós vivemos, a Terra? A Terra tem muitas camadas. Ecosfera, qual é a outra? Atmosfera, qual é a outra, hein? A pirosfera é outra, é especial. Qual é a outra? Estratosfera, é muita fera. Mas no centro da Terra, bem no coração da Terra, tem a pirosfera. É uma camada de fogo. Por que é que Deus botou lá no coração da Terra uma camada de fogo? Para que este planeta fique solto no ar, flutuando. Porque o fogo tem essa capacidade de elevar as coisas. Entendeu? Eu morava no Iraque. Morei 3 anos e meio lá. Começou a guerra Irã-Iraque no dia 22 de setembro, e quando foi no dia 24 para o dia 25, conseguimos fugir para o Kuwait. Era assim, quando o Kuwait mandava um avião para bombardear o Iraque, o radar no Iraque detectava o avião, soltava o míssil vai mais rápido e é atraído pelo calor da turbina. E se o míssil conseguir atingir o avião antes que ele solte a bomba, é uma explosão no ar, mas só matou o piloto. Bem, nós conseguimos sair entre 11h30 e meia-noite pelo deserto de Abadã. É perto, nós estávamos ali na Caldeia, para atravessar até o Kuwait, mais ou menos 1 hora, 40 minutos talvez. Nós, todo mundo, dentro do ônibus que ia nos levando, nós ouvimos a sirene do radar e o nosso coração batia. Meu marido tinha ficado no Iraque, porque 4 gerentes tinham que ficar, senão o Iraque parava a produção de petróleo para o Brasil. Então ele ficou. Eu estava com meus filhos. E quando eu vi aquele radar, eu disse, pronto, se a bomba cair lá na minha casa,
nós ouvimos a sirene do radar, nós vimos em seguida o míssil atingir o avião. Foi uma explosão, era por volta de meia-noite. Escuridão no deserto de Abadã. Eu digo para vocês, meus irmãos, a meia-noite virou meio-dia. Aquela bola gigantesca, incandescente, parou no ar. Parou. Aquelas gotículas de combustível pegando fogo se espalharam, pareciam constelações. E aquela bola parou. Era um avião pegando fogo, parou no ar. E depois foi descendo, pouco a pouco, parecia uma folha seca. Fogo. Você vê como o fogo tem a capacidade de tornar os elementos mais leves. Quando João Batista diz que Jesus vem para nos batizar com fogo e com o Espírito Santo, Ele quer que, batizados no fogo, nós comecemos a ser separados do mundo, não é do planeta Terra. Ele nos arranca pouco a pouco do mundo, da carne, da influência, da maledicência, da mistura, da imoralidade, da prostituição, do mundo. Quando Ele nos batiza no fogo, nós começamos a ser separados e nós vamos sendo pouco a pouco tirados, sugados deste mundo e das suas influências. Nós estamos, há quanto tempo, uma igreja no Brasil que sucumbe como todo a maldade do mundo. Vemos a moda influenciar no púlpito. E o que menos se prega é a palavra de Deus. E Jesus mandou: ide, fazei discípulos. E nós nos orgulhamos de sermos evangélicos. Em 2008, quando o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas, acabou o último centro de macumba, eu fui chamada para receber uma homenagem. E uma das coisas que o major disse foi: olhe o resultado do seu trabalho no Morro Dona Marta. 83% da população é evangélica. Um lugar que, quando eu entrei em 1990, era a maior concentração de centros de macumba, o morro mais violento do Rio de Janeiro. Primeira UPP posta lá foi no Morro Dona Marta. Ele diz: este é o resultado do seu trabalho. 83% do morro hoje é evangélica. É um morro pacificado. Eu pensei, meu trabalho. Eu disse para ele: major, muito obrigada. Mas isso é vergonhoso. Porque este é o resultado do meu trabalho. 83% são evangélicos. Se fosse o trabalho do Espírito Santo, 83% seriam discípulos de Jesus Cristo. Porque discípulo de Jesus Cristo não engravida solteira. Discípulo de Jesus Cristo não pratica imoralidade sexual. Evangélico, sim. Então, Jesus Cristo disse: ide e fazei discípulos.
o discípulo tem a mente do seu mestre. O discípulo agrada o seu mestre. O discípulo segue os passos do seu mestre. O que nós vemos na igreja do século 21 é muito evangélico. Onde estão os discípulos? Vocês sabiam que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica? Eu tenho vergonha quando alguém me pergunta: a senhora é evangélica? Eu digo: bem, o meu nome não é Eva nem Angélica. Porque são os jargões. Deus me botou por cabeça e não por cauda. Deus é fiel. Deus é bom. Deus está no controle. Os jargões. Vinha do aeroporto, uma bicicleta atravessou na frente do táxi. Ele: "Ô, seu incircunciso!" Aquela mulher, irmã, é uma Jezabel da vista. Ele sabe porque ele é evangélico. Então, essas coisas deixam as pessoas pensarem que elas estão em paz com Deus. Hoje o engano assola a igreja. Nós nos acotovelamos. Mas eu tenho uma notícia muito boa, irmãos, e essa está escrita na Bíblia. Quando Jesus Cristo fala, não sobra para ninguém. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então, se Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, tem igrejas que não são a igreja dele. Mas ele deixa claro: existe aqui a igreja dele. Esta igreja de Jesus Cristo na terra, ela é unida no mesmo pão, na mesma palavra, no mesmo alimento. Quando Jesus Cristo entregou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele estava respondendo a um questionamento que existia a respeito do capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Porque no capítulo 31, a partir do versículo 8, Jeremias abre a boca e diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que estabeleci com seus pais quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Porque esta é a aliança que firmarei com eles a partir daquele dia. Nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis. Também nos seus corações eu as inscreverei. Eu serei seu Deus, eles serão meu povo. Não ensinará mais um ao outro dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha, esse capítulo ficou uma situação muito difícil, porque toda aliança é selada com sangue. O povo disse: Jeremias, esta nova aliança, qual é o sangue que vai selar? Não sei. Ué, então não pode. Mas foi Deus que falou, mas cadê o sangue? Então, esse capítulo 31 do livro do profeta Jeremias ficou como um documento sem registro. Quando chega na última ceia, Jesus diz: este é o cálice da. Ele não diz de uma, ele diz da nova aliança
no meu sangue. Lembram, ele estava dizendo para os discípulos, lembram quando Deus falou por boca do profeta Malaquias: eis que vem dias em que firmarei nova aliança, pois o sangue que sela esta aliança está correndo aqui nas minhas veias agora. Jesus Cristo sabia que em 24 horas ele estaria morto e enterrado. Ali naquela mesa da ceia, nós vemos um dos maiores ensinos sobre a unidade. Última ceia, Jesus ensina sobre a unidade. Última oração, a oração sacerdotal feita aos pés da cruz. Jesus Cristo abre a boca, ora, clama, pede por unidade para nós hoje. O pedido da unidade é um pedido testamento de Jesus. E um pedido testamento ninguém nega. É um pedido feito no leito de morte. Jesus Cristo, o seu pedido testamento por nós é a unidade. Portanto, nós podemos ter certeza. Nos acotovelamos, brigamos, fazemos facções, nos dividimos, brigamos, nos mordemos e nos abocanhamos. Mas a unidade vai acontecer. Debaixo de muito choro, lágrima, sofrimento, martírio, vai acontecer. E eu percebo que nós estamos muito perto, porque Jesus orou para ela, que todos sejam um, como tu és em mim, e eu em ti, ó Pai, eles sejam em nós, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Pai, esta é minha vontade, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus nosso Pai, mais uma vez nos reunimos aqui, Senhor, no nome de Jesus. E nós sabemos que Jesus está aqui. Não compreendemos como tu nos trouxeste de outros lugares, da nossa nação. Estamos unidos por uma cultura, por uma língua, mas saímos de tantas famílias diferentes e até crenças diferentes, situações diferentes, e nos reuniste aqui neste lugar, e o Senhor está aqui. Lhe pedimos, ó Pai, que o seu nome seja glorificado em nós, para que nós sejamos santificados no seu Espírito, porque sabemos que esse é o seu desejo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abra as portas, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor desdobre o seu braço, que o Senhor nos tome todos nos seus braços eternos, que o Senhor nos cerque com o seu fogo santo, que o Senhor abençoe e guarde os nossos pés de pisarmos em alguma armadilha do mal, que o Senhor nos una, Senhor, num só Espírito, numa só palavra, num só Evangelho, num só desejo, num só sonho, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, somente o Senhor seja glorificado na sua igreja. Isso que nós lhe pedimos, já lhe agradecendo, em nome de Jesus. Amém.